famosa, né, bro? Cheio do din. Aí Mas isso aí já vinha carregado comigo já desde a minha adolescência, né? Porque é aquilo que você falou, a gente é construído na nossa infância. Exatamente. E dentro da minha casa, o meu pai, ele era uma pessoa que ele agredia minha mãe, quando ele era alcoólatra, né? Então, eu passei muito isso. Eu trouxe isso comigo. E quando chegou ali, eles separaram, aí eu me envolvi com essa pessoa que eu contei, né, a situação, que eu me envolvi com um rapaz, levei ele pra igreja. conta pra galera aí. Então, como eu ia pra igreja, né, até os 13 anos, e aí na faixa dos 13 anos eu conheci uma pessoa, me envolvi com ele, gostei muito dele, e a gente ia pra igreja, caminhando junto, e aí eu, minha avó e ele. E aí um pastor, ele chegou pra mim e falou, olha, ou você separa, ou você casa, porque você é muito nova e a gente precisa que você largue desse rapaz, ou então case de vez, porque a gente não pode aceitar dentro da igreja vocês dessa forma, você é nova e a gente tá tendo revelações que você tá tendo muita intimidade. Realmente, naquele tempo, na minha cabeça, eu pensava em perder a virgindade com ele, mas eu tinha muito medo, porque nesse tempo meu pai já era crente, assim, então eu tinha medo de Deus revelar pra ele que eu ia perder minha virgindade, sabe? Assim, a gente quando tem um temor... Qual era a diferença de idade de vocês? Eu e ele, acho que ele tinha 16, eu tinha ou 18 e eu tinha 13, era alguma coisa assim. Entendi. Mas, Então, tipo, não faz muito sentido. Tipo, você pode casar, mas você não pode continuar namorando. Tipo, se casa, é de boa. Se casar, tá de boa. Mas continuar namorando, não pode. Não faz sentido isso na minha cabeça. Mas amém. Aí, o que acontece? Aí ele falou pra mim isso, eu falei, olha, eu não falei nada, tudo bem, passou logo em seguida. Aí, umas 2 semanas, eu descobri que a filha do pastor que tinha me chamado tava de caso com o meu namorado. Eu falei, gente, aí eu fiquei muito decepcionada. Eu tinha 13 anos, eu tava frustradaça, assim. A filha do pastor, irmão. Tanto dentro da igreja, quanto, porque ela era minha amiga. Tanto dentro da igreja, ela era minha amiga. Eu contava as coisas pra ela. Ela era minha amiga e tanto com ele quanto com a igreja, entendeu? Porque o diabo, ele sabe como trabalhar pra te frustrar com o homem, né? E aí foi onde eu quis sair. Aí foi onde eu me revoltei, assim, me rebelei bastante. Já não tinha pai, que era uma frustração terrível na minha vida, né? Não tinha pai e ainda os homens faziam isso comigo. Aí eu me envolvi com outra pessoa e sempre foi esse loop, sabe? Assim, de traições. Então meio que foi uma parada de escalada, né? Pra até você chegar ao ponto de... Tipo, isso ajudou a você tomar essa decisão de entrar pra prostituição? Você acha que sim ou foi simplesmente fator financeiro? Não, eu acho assim que eu era muito revoltada, eu era bem rebelde, com mãe, né, com minha mãe, que eu fiquei com minha mãe, mas minha mãe, ela trabalhava viajando, então eu não tinha nem mãe, nem pai, eu não tinha, era criada por avó. Sim, estrutura familiar, eu entendo. E isso era uma revolta muito grande, e assim, aquilo foi só um estupim, sabe? Sim. Porque eu gostava de trabalhar, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, e eu gostava muito de trabalhar, de ter aquilo, né, de ter o seu dinheiro no final, de você ter... a dignidade, né? Sua independência, mas tudo isso. Dentro da minha casa, assim, era um pouco que... mas você vai trabalhar assim, que não sei o quê, que não sei o quê. E, né? Pra ganhar pouco, pra aquilo, né? Então, acaba que uma coisa te leva a outra. Você vai se frustrando. Aí eu comecei a beber, comecei a usar droga. E vai levando uma coisa, vai levando a outra, né? Um abismo leva o outro abismo. Essa é a verdade. Entendi. Aí, no caso, você arrumou alguma coisa que proporcionava com que você pudesse fazer essas outras coisas que você queria. Né? E foi interessante porque logo nos primeiros programas, eu menti na minha casa falando que eu ia cuidar de uma criança. Acho que a maioria das garotas de programa fazem isso, né? Fala que vai trabalhar na casa de alguém, não sei. E eu fiz isso, menti que eu trabalhava na casa de uma pessoa. E aí eu comecei, poxa, eu chegava em casa, eu viajava, ficava fora, e quando eu voltava pra casa eu chegava de tênis novo, de roupa nova, de não sei o que, aquelas coisas caras, sabe? Que antes eu não tinha condições. Então, tudo isso vai mexendo assim com a gente, assim, né? A independência de você não ter ninguém jogando na sua cara, que tem que estudar isso, que não sei o que, vai trabalhar, vai, não sei o que. Então, acho que foi muito isso, assim, também, que contribuiu, assim. São chamativos, né, cara? Pra você tirar um peso das suas costas, você acaba pegando outros, né? Isso que acontece. E, tipo, você foi uma pessoa que trabalhou bastante nessa área, ficou muito famosa e tal, e ganhou grana, realmente, trabalhando com isso. Você pode falar mais ou menos quanto você ganhava mensalmente? Ganhava bastante, assim, um mês que eu trabalhava, tipo,
Nada, era 30 mil reais, assim. O melhor mês da tua história, assim. Tipo, esse Olha, mês eu acho, estribei. assim, eu não sei, mas passou de 70. Assim, de 70 mil. É tipo Caraca. um jogador de futebol. Mas assim, bem é legal na hora, mas Sim. depois é bem vazio. Hoje eu Sim, penso assim, sim. hoje a vida que eu tenho, aquele tempo eu lutava muito com a força do meu braço para me ter aquilo que eu queria. Sim. Hoje eu tenho que lutar com a força do meu joelho para me alcançar aquilo que eu preciso, que eu quero, porque eu vivo coisas que eu não teria condições de viver hoje. Com Você aquela vida. entende? Primeiro, a primeira coisa de tudo, assim, que eu acho primeiro dos quesitos de comparação de uma vida para outra. A minha família é algo que o meu dinheiro jamais compraria. Perfeito. Eu sentar numa mesa, eu jantar junto com a minha família, as pessoas não te olharem com indiferença. Cara, e isso é outra, poderoso. o que Deus fez na minha vida, né, de me levar no mesmo lugar, igual hoje, dentro da minha casa, pra glória de Deus, não porque eu mereço, não porque eu sou nada, mas Deus fazer isso, transformar eu que era uma maldição numa bênção, entendeu? E através de mim, a minha família ter sido restaurada pela misericórdia do Senhor, sabe? Deus usou logo eu, que era louca, a drogada, a prostituta, a mais errada, e me colocou lá dentro. E pra glória de Deus, hoje eu tenho momentos que meu dinheiro nunca eu tinha. Tipo, dá um exemplo, foi Dia das Mães agora. Eu lembro que uma vez eu falei, não, eu tinha muita vontade de fazer o bem pra minha mãe, mas eu lembro que era uma véspera de Dia das Mães, alguma coisa assim, uma data comemorativa boa, e eu falei, gente, eu não vou sair hoje, porque eu sei que se eu sair eu vou estribar, eu vou me acabar em droga e amanhã eu não sou ninguém. Olha, foi tão assim, do inimigo, que 2 amigos meus bateram na minha porta, vambora, vamos pra festa, tá acontecendo uma festa, não sei o quê. Eu falei, não vou, ó, se eu for, vou voltar cedo. Só que você não tem autodomínio, você não tem controle. Tem nada. Aí, usei droga. No outro dia, eu tava rastejando no chão, meio-dia, eu ligo pra minha mãe e falo pra minha mãe, olha mãe, eu não vou almoçar com você, tinha combinado tudo, não vou almoçar com você porque eu tô drogado, não consegui nem falar. Você entende? Caramba. Tipo, detonava a minha família, detonava a minha vida familiar, minha família, sabe? Assim, minha Muito base além sentimental. da decepção pela sua escolha profissional. Foi muito além. É isso aí. Então eu não tinha esses momentos. Igual, poxa, já esse Dia das Mães, poxa, eu tive um almoço com a minha família, com a minha... Sabe, é outra coisa que doideira o demais, dinheiro não me Que dá. não compra, entendeu? exatamente. Que não compra, que não tem sentido, entendeu? Isso que você tá falando é poderoso demais, cara. Glórias a Deus, mano. Deus é muito poderoso. Tipo, não adianta você ter 30 mil reais pra você gastar com coisa fútil, sendo que o que você quer realmente não se não compra com consegue. dinheiro. É isso aí. Entendeu? E outra situação que aconteceu, no meu auge mesmo, eu tava com 70 mil numa gaveta em dinheiro, quase, tipo, um pouco mais, né? Não lembro. Mas tava assim, com uma grana boa numa gaveta de um armário meu. E eu lembro que eu tava passando mal, que foi logo em seguida que eu tive overdose. Eu descobri que eu tava com nódulos de 10 centímetros no fígado. E eu tava com essa grana e eu falava, gente, meu dinheiro não pode comprar minha saúde também, entendeu? Então eu descobri esse nódulo, mesmo assim eu não conseguia sair da vida de prostituição, não conseguia sair do vício nas drogas, sabe? Esse nódulo foi decorrência... Acho que foi antes, na verdade, de ter overdose, foi um pouco antes. Acho que Deus criava a situação, vou trazer ela pela dor, aí eu não saía, não tem. Então, ele criou uma outra situação que foi assim, pelo amor, sabe? Assim, porque quando eu comecei a ver que Deus tinha um amor muito grande pela minha vida, que não valia nada, foi isso que me atraiu, assim, pra presença de Deus, sabe? Ele usava as coisas mais doidas, assim, os momentos mais... Eu usava droga, eu sentia que Deus, quando eu usava droga, parecia que me aproximava mais dele, assim, eu ficava olhando só pro céu e conversando com ele. E conversando, eu falava, gente, não é possível que Deus deve ter uma coisa muito forte comigo, porque não é possível. Eu falava Nesses bem momentos assim, nesses momentos, eu falava bem né? assim, com o pessoal que andava do meu lado, eu falava, gente, acho que eu vou ser uma pastora, não é possível, porque não é possível. Você falava isso pros amigos falava na balada? Isso, falava isso, ixi, sentava assim, era só droga e falar de Deus, não tem?